Qualquer um dos dias, bom. Todo dia é bom. A partir de agora, você ouve o programa Manancial de Águas Vivas. Manancial de Águas Vivas. E serás um manancial de águas vivas. Muito louvor e adoração ao Senhor Jesus. Aqui na Rádio Sistemas JN de Comunicação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda a adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Está no ar o programa Mananciais de Águas Vivas para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Muito boa tarde a todos que ouvem a programação todos os dias. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, são 15 horas e 18 minutos. Vamos iniciar esta programação orando, apresentando esse trabalho das mãos do Senhor, que Ele faça segundo a sua vontade. Glória a Deus. Sabemos que a vontade do nosso Deus é que todos sigam, e esteja na presença do Senhor, buscando a sua face. Já quero mandar aí a paz do Senhor para a irmã Rita Cavalcante, a esposa do nosso irmão Adriano Amaro. Está aí ligadinho ouvindo a nossa programação. Obrigado, irmã Rita. Deus continue abençoando a sua vida e a vida das suas filhas, do seu esposo e de toda a família. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmão Cláudio. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Justo. A paz do Senhor a cada um dos ouvintes que nesta tarde já se encontra sintonizado e juntamente conosco fazer esta programação. Que Deus continue abençoando cada um e dando graças, forças para que nós possamos, aleluia, permanecer de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmão Cláudio, apresentando esta programação nas mãos do Senhor e também todos os nossos ouvintes, que estão ouvindo esta programação neste horário. Momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, nesta tarde, te pedimos de novo, mais uma vez, que o Senhor nos conduza, sim, ao lugar, louvado seja Deus, da tua unção, Senhor, que tem para nos dar cada dia e cada momento em que buscamos a tua presença. Senhor, seja com o teu povo nesta hora, os ouvintes da tua palavra, Senhor. Quero te apresentar também, Senhor, todas as nossas lideranças, Senhor, aqueles que estão à frente e na direção de trabalho. Toma a frente, toma a direção, seja com teus filhos. Te pedimos também por aqueles que estão agora, Senhor, carentes e necessitam das nossas orações, das intercessões. Aleluia, meu Deus, faz ali, Pai, o que nós não podemos fazer. E dá, meu Deus, cada um a condições para que eles possam, meu Deus, permanecer firme e constante diante da tua presença. Abençoa as autoridades que são constituídas do nosso país, municipais, estaduais e federais, e os poderes, meu Deus, que regem as leis deste nosso país. Santo e eterno Pai, assim nós te oramos e te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero mandar a paz do Senhor aí, o nosso irmão aí do Campo da Sambra. O nosso irmão Jones Batista, Edinaldo Evelino, a todos, o irmão Antônio Guilherme, a sua esposa, seu filho, o irmão Rodrigo, a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe poderosamente a todos em nome do Senhor. Nesta tarde estamos alegres, estamos felizes. Jesus diz em sua palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu estarei no meio de vós. Então nesta tarde estamos alegres porque sabemos que o nosso Deus, Ele está presente em nosso meio. Glória a Deus, irmão Cláudio aí. Já usa aí o violão para nós louvarmos a Deus. Quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Josivaldo Carneiro, Nivaldo, a irmã Nilciene, Jailson Silva, a paz do Senhor para todos. Paz do Senhor para o nosso irmão Evandro Pontes, nosso irmão Evandro Pontes, e a todos que ouvem a programação aí. Deus abençoe a todos da rua Severino Ramalho, um abraço a todos vocês. Quitanda do Zezo aí na Severino Ramalho, um abraço também a
todos aí da Pedro Ulisses, da Gustavo Maciel Monteiro. Abraço a todos, que Deus abençoe poderosamente. Jardim Imaculada 2, Circular Imaculado, um abraço para todos vocês, muito obrigado a todos. Nosso irmão João aí da padaria, da panificadora aí, antiga padaria do seu Bill, o nosso irmão João e também o nosso irmão Joel, o cabeleireiro. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Nosso irmão Cláudio aí estará louvando a Deus aí em nome do Senhor Jesus. São 15 horas e 22 minutos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino 118. 118, louvado seja Deus. Glória a Jesus. 118. Na presença está de Cristo, em sua glória que será. No sereno plano gozo, minha alma o verá. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, e de ver o meu Jesus. Oh, que glória será vê-lo, que eu posso eu mirar. Em breve vem o dia que sua glória de mostrar. Face a face espero vê-lo, no além de céu de luz. Face a face em plena glória, e de ver o meu Jesus. Quanto gozo há em Cristo, quando não houver mais dor. Quando do cessar o perigo e gozarmos pleno amor. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face em plena glória eterna, hei de ver o meu Jesus. Face a face quão glorioso há de seu existir, vendo o rosto de quem veio nossa alma redimir. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória, louvado seja Deus. É a esperança de cada um que realmente está debaixo da promessa. Um dia vai ver o Senhor como Ele é. Verdade. Vamos louvar o Senhor com mais um hino em nome de Jesus. 124. Cento e 24.
passo perto, louve o dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio dominador. Adorais, ó anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós espírito já vitoriosos, graça redimai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estrelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centro de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuva, raio, trovoada, revelai o forte Criador. Vós, serra elevada, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos credos, gramas verdejantes, esta sintonia aumentai. Aves férteis, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Redentor e Salvador. Todos o louvemos, Régio dominador. Homem, jovem, velhos e meninos, adorai o vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai, liberai louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Esse hino convida a todos para louvar, para agradecer o Senhor. Louvado seja Deus. Até as aves, vermes e Sim, todo todos. o ser gigante. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvado seja Deus. E é por isso que nós se alegramos quando nós vamos agradecer ao Senhor através de louvor. Verdade. Então você também pode louvar conosco. 193, vamos louvar o Senhor para a honra e glória do teu santo nome. Mais um louvor em nome de Jesus. Se
bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todo teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, que te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve atores vinda no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate, ó minha alma, e se comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Três hinos maravilhosos da parte do Senhor, hino da harpa cristã inspirado, né, por Deus. Glória a Jesus. Para nós se alegramos porque a Bíblia diz que Jesus ele habita no meio dos louvores, né? Quando você louva a Deus, você está alimentando, né, assim, a sua alma, né? Porque a alma ela fica regozijada, Aleluia. né? Glória a Deus. E os louvores, você sabe que às vezes a gente está passando até pelo momento difícil e começa a louvar a Deus e de repente aquilo ali, né, passa, porque o louvor tira a sua mente de coisas que não edificam, né? Às vezes a mente da gente está conturbada com alguma coisa e você começa a louvar e a mente começa a, né, seu espírito começa a Aleluia. se regozijar e aí o louvor é maravilhoso. Às vezes até a gente se alegra, né, quando começa a cantar, daí a pouco você está chorando e falando Aleluia. em línguas estranhas, Verdade. porque Vai sentindo uma alegria. está sentindo aquela alegria, né, Cláudio? Sentindo aquela alegria. Saindo, né? Isso. Porque o bom é sair de dentro para fora. De dentro para fora, é Louvado verdade. seja Então, Deus, glória a Jesus. irmão Cláudio, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus aqui. Mateus capítulo 10 e o versículo 6. Ele diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graças recebeste e de graça dai. Aleluia. Porque possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vosso cinto, nem afoges para caminhar, para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas e nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrades, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrades em alguma casa,
saindo-a, e se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz. Mas se a não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Aleluia. Glória a Deus. Pai grande, maravilhoso, santo, poderoso, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Pai, nós te apresentamos, Senhor, todos os nossos ouvintes, aqueles que ouvem todos os dias a programação. E estamos levando, Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra, a todos aqueles que queiram ouvir. Deus amado, santo e poderoso, estende as Tuas mãos sobre a cada ouvinte, Pai. Retira, meu Deus, deles as enfermidades, as perturbações, tudo aquilo, meu Deus, que não vem de Ti. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para levar a Tua mensagem e conscientizar cada um, meu Deus, que o Senhor é grande, poderoso, maravilhoso, conselheiro, e que o Senhor pode fazer milagre na vida de cada um que queira ouvir a Tua palavra. Deus amado e santo, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui, irmão Cláudio, essa mensagem é uma mensagem, só parafrasear um pouco aqui, nós estamos diante de um capítulo, né, que Jesus, ele diz, os 12 e as suas missões. Capítulo 10 do livro de segundo escreveu Mateus, fala dos 12 discípulos, né, que Jesus escolheu para levar a sua mensagem, pregar o seu evangelho, anunciar. E aqui ele diz o nome de todos os discípulos que ele escolheu. E aqui embaixo ele fala no versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então essa é a nossa missão, de nós sairmos levando a mensagem, pregando o evangelho, dizendo para você que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque ele mesmo próprio falou que iria voltar outra vez para levar a sua igreja. E mais em diante ele diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Foi esta missão que Jesus Cristo ele passou para os discípulos, que ele saísse, a cada um dos 12 discípulos ele deu uma missão, para que ele saísse fazendo, pregando o evangelho, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, e fazendo milagres, prodígios e maravilhas. E ele disse mais, não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem afoge para o caminho, nem duas túnicas, nem alpaca nos pés. Imagine que aqui ele deu uma missão e disse que ele saísse somente com a roupa do corpo. Não era para levar nada. Alfoge, para muitas pessoas que às vezes não sabem, na juventude, pode ser que não saibam o que é uma alfoge, né? Que é aquelas tiracola, aquelas bisacas, né? Que o camarada coloca ali para levar roupa, levar calçado, alguma coisa. Ele disse que não era para levar
prata, nem ouro, nem cobre nos seus cintos. Era para sair simples. Não era para levar roupa e nem alpacas, alpagata, né? Chinela. Então, era para sair dessa maneira. E quando chegasse em alguma cidade, procurasse alguém que desse hospedagem àqueles discípulos. Sabemos, Cláudio, que esta é uma missão que nós deveremos fazer. Pessoas que andam pregando o Evangelho, que saem realmente falando do amor de Cristo. Aqui Jesus manda que nós dê hospedagem para eles. E comida, dormida e boas conversas. Né? Por quê? Porque eles são pregoeiro do Evangelho. Né? Então aqui Jesus, é uma passagem que me chamou a atenção bastante, né? E em qualquer cidade ou aldeias em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retires. Ou seja, eles ficaram ali hospedados até o dia que eles forem embora. E quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então, como é esta casa que seja digna ou não digna? No meu ponto de vista, casas que queira ouvir a palavra de Deus. Então, esta casa, ela é digna. E casas que não é digna, ele está falando de casa, mas também pessoas que não é digna, que às vezes você está falando do Evangelho, da palavra de Deus, para algumas pessoas, e as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Não é? Ainda maltrata, ainda fala mal. Então esta pessoa, ela não é digna. Então destas pessoas, você retira a paz para vós mesmo. Por quê? Porque a pessoa não é digna. Não quer. Então Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste. Então nós devemos dar de graça aquilo que Jesus ele nos deu de graça, que é a salvação. A salvação, nós recebemos elas gratuitamente, mas não foi de graça. Ele pagou um preço muito alto, até porque a Bíblia diz assim que nem o ouro, nem a prata do mundo todo pagaria uma alma, não é? Então veja que não foi barato, não foi de graça. Ele sofreu humilhação, ele sofreu torturação, porque ele foi torturado. Pessoas que como ele, que foi chicoteado, né, maltratado, ele foi torturado. Então não foi de graça, mas ele recebeu, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas transgressões, as nossas enfermidades, né, os nossos pecados. Ele pagou tudo por mim e por você. Mas depois dele ter passado por todo este sofrimento, ele disse: dai de graça o que de graça recebeste. Então ele pagou um preço muito alto, mas hoje nós recebemos de graça. Nós não sofremos nada. Não é assim, Cláudio? Nós não recebemos nenhuma chicoteada, e às vezes em alguma situação basta tão somente alguém falar algo para a gente que a gente já acha que está sendo ofendido e não quer mais seguir a Jesus. Às vezes até diz assim: eu deixei de ir para a igreja
deixei de seguir o Evangelho porque fulano falou isso e isso de mim. Mas diante do que Jesus sofreu, não é nada. Diante do que ele passou ali na cruz, imagine você andar nas ruas de Jerusalém, puxando uma cruz pesada e ainda mais sendo chicoteado. Aqueles homens ali com chicote, na ponta do chicote havia pedaço de osso, né, Cláudio? Amarrado para onde batesse, cortar e sair ali o sangue. Então não foi de graça. E para que humilhação maior do que esta? E nós, quando a gente recebe qualquer palavra ao contrário, às vezes até mesmo quando você faz alguma coisa e alguém chega para a gente e dá aquela palavra que, digamos assim, uma palavra que para você não fazer mais aquilo ali, né? E você acha que aquilo ali é uma coisa que corrige, né? é uma correção, tudo bem? Uma correção. Você não quer nem ser corrigido pelo que você falou. Imagine que diante do que Jesus passou, isso não é nada. E às vezes as pessoas ainda dizem que porque fulano disse isso e isso de mim, eu não vou mais seguir o Evangelho. Quantas pessoas não têm aí afastado do Evangelho porque alguém falou alguma palavra? E isso, diante do que Jesus passou, não é nada. Você vê que aqui ele diz que na casa que você entrar e que alguém não for digno, quando sair, retira a paz para si mesmo. Ele não quis, também você não vai deixar aquela paz. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, para nem o pó dos seus pés ficar ali naquela casa. É isso que Jesus está dizendo aqui nessa passagem. Porque existe pessoas, Cláudio, que a gente leva a mensagem, prega o Evangelho, fala de Jesus Cristo, as pessoas dizem que já tem Jesus desde que nasceu, mas quando você fala de Jesus, as pessoas não querem ouvir você falar de Jesus. Não se sente bem ouvir falar de Jesus. Se você diz que tem Jesus desde que você nasceu, como é que você tem uma pessoa e quando você fala daquela pessoa, você não quer ouvir? Se aborrece. Então você não tem, você está rejeitando. A Bíblia diz aqui que quando você sair desta casa ou cidade que ninguém quis receber esta palavra, quando sair, bate o pó dos pés na porta, para que você nem pó do pé você leve daquela casa. Jesus orientava eles para que não viessem compreender, né? Justamente. Respeitassem o direito de não querer e seguisse para outro. Isso, justamente. Então, esta aqui, você vai encontrar esta passagem que eu estou te falando aqui nesta tarde, aqui em Mateus, no capítulo 10, versículo 14, você vai encontrar isso aqui. Em verdade vos digo que no dia de juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Você vê que Sodoma e Gomorra ela foi uma referência no tempo de Abraão. E ainda, eu vou ler de novo o versículo. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais
país de Sodoma e de Gomorra, de que para aquela cidade que rejeitarem a Jesus. Veja que o rigor aqui, para aqueles que rejeitar, é mais do que de Sodoma e Gomorra. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto, sede prudente, como as serpentes, e simples como as pombas. Então, prudente como a serpente, simples como as pombas. Então, este ensinamento é o próprio Jesus Cristo que está passando para nós, para que nós passamos para as pessoas. Aí, se você não quer aceitar, se você não quer seguir, não é problema nosso. Nós estamos mostrando o caminho, estamos levando a mensagem, estamos pregando o evangelho que Jesus disse que nós saíssemos e pregássemos o evangelho, mas cabe a você querer ou não. A decisão é sua. Saiba que depois você vai pagar por aquilo que você rejeitou. Vai prestar conta diante de Deus. Porque às vezes as pessoas dizem: eu já tenho Jesus desde que eu nasci. Mas você não quer aceitar as palavras daquele que você diz que tem. Era para se alegrar. Né? Era para se alegrar. Porque eu me alegro se eu chegar em algum canto e a pessoa falar bem de Cláudio. Claro que eu vou me alegrar, porque eu gosto de Cláudio, é meu amigo, meu irmão. Eu vou me alegrar. Mas se eu não quiser ouvir, se alguém falar de uma pessoa que eu disse que gosto daquela pessoa, e se eu não quiser ouvir, eu sou amigo daquela pessoa? Não sou. Então esta é estou parafraseando só para você entender o significado do que nós estamos falando nesta tarde. Então, quando ele diz assim: dai de graça o que de graça recebeste. Nós recebemos de graça, mas para Jesus não foi de graça. Ele pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida. E isso ainda nós sendo pecadores. Está lá em Romanos, né? Nós sendo ainda pecadores, ele pagou um preço muito alto por mim e por você. Então, nesta tarde, esta reflexão é para você entender o significado do Evangelho e a necessidade que você precisa de aceitar esta palavra, de seguir a Jesus Cristo, para no dia da sua vinda você não ficar aí lamentando, não é? Você não vai dizer, você não vem dizer que não foi avisado. Você foi avisado, agora você é quem não quis aceitar a correção. Por isso que Jesus instruiu os discípulos, né? Por isso que Jesus instruiu. Pode falar aí, irmão Cláudio, está aberto aí. O sermão da montanha quando Jesus instruía e preparava os discípulos para depois enviá-los, porque tudo aquilo que ele ia aprender e guardar, eles iriam precisar se deparar com essas situações. Verdade. Onde ele estava, e Jesus não estava mais com ele. Eles agora iam só para resolver a situação, por isso que eles cuidaram. Verdade. Cuidado, porque não vai contender com ninguém, porque eu não ensinei a ninguém a estar contendendo, eu ensinei a pregar. A pregar o Evangelho. Se alguém quiser, seja bem-vindo. Se alguém quiser, regozijo, é alegria para nós. Mas também, se alguém não quiser, que vamos considerar, respeitar. Agora, lá na frente, ele vai ver o prejuízo que vai ter, o lucro. Verdade. Lucro, porque isso vai ter
é alguma prestação de contas. De contas. E alguém vai ter que apresentar o seu relatório de acordo com o que decidiu quando realmente foi indagado por aqueles que estavam em uma missão. Verdade, verdade. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço aí, uma boa tarde especial a José Jair Pereira, aí está aí ouvindo a nossa programação. Vanberto Santos, meu primo Gugu. Um abraço, Vanberto, que Deus abençoe a sua vida. Temos mais pessoas aqui, Rita Cavalcante, temos Evanilson Costa também, meu primo também, que está aí ouvindo a nossa programação. Que Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, tem mais pessoas aqui. Evanilson Costa, Evanilson, Gugu, Jair. Um abraço a todos vocês aqui, são muitas pessoas aí que estão aí ligadinho ouvindo a nossa programação, tá certo? Não, ele não apareceu, irmão Carneiro, lá de Guarabira. Um abraço, irmão. Deus continue abençoando a sua vida. Estamos orando aí pela sua melhora, né? Saúde, né? Glória a Deus. Então, esta irmão Cláudio, que Jesus ele instruiu os discípulos para que eles saíssem aqui. Quando ele chamou os 12 discípulos aqui em Mateus capítulo 10, ele disse para cada um que cada um iria fazer. E falou que quando ele chegasse na cidade, eles não levasse a foge, não levasse alpaca, não levasse ouro nos seus cintos, nem prata, né? E nas cidades procurasse alguém que hospedasse. Quer dizer, aqui hoje existe um evangelho que muita gente prega, um evangelho muito light, né? Um evangelho de prosperidade, porque você vê que aqui, esse evangelho aqui é o de cruz, de sofrimento. Enfrenta a justamente. Quando ele disse assim, olha, não levais alforje, não levais túnica, não levais alpaca para os pés, e quando entrais em uma cidade, procurai alguém que seja digno de hospedar até o dia em que você estiver ali naquela cidade. Até porque são os peregrinos, né? E os peregrinos. Toda nômade, é uma pessoa que não tem um lugar fixo. Não tem um lugar fixo. Então, para você ver como era a umidade das pessoas, em que Jesus instruiu eles para que eles saíssem. Se fizer errado, você está fugindo dos ensinamentos do Evangelho, né? Onde hoje muitas pessoas não querem mais sair assim, querem cobrar cachês altos e quando chegarem ter boas hospedagens, hotéis caros e tudo mais, fonte de renda. Estão falando de Evangelho. Isto é, nós estamos naquele lado em que não precisa. Justamente. Mas tudo tem a ver com que se aproveitam para manchar aquilo que Jesus. Quando há uma necessidade, Jesus sabe como tomar as providências. Sabe, com certeza. Aquele que enviou também sabe como cuidar. E quando ele envia alguém, Cláudio, ele sabe as necessidades daquela pessoa e ele já vai designar pessoas que cuidem. Você vê Elias. Olha Elias. Já tem uma base lá, né? Já está esperando uma base. E uma base. Ele disse assim, olha, vai lá para a beira do rio de Querite. Lá você vai ficar na beira daquele rio. E lá eu vou enviar um corvo para lhe levar pão e carne toda manhã, né? E toda tarde. Todo dia ele vai lhe levar. Imagine aí. Então, quando aquele rio secou, ele disse, agora eu vou lhe mandar, você vai para Sarepta. Lá você vai encontrar alguém que vai lhe dar comida. Guarita, né? Vai lhe obrigar. Quando ele entra na cidade, está lá uma viúva. Uma senhora
na entrada da cidade, ele encontra uma senhora viúva, está catando ali uns gravetinhos, e ele chega para aquela mulher e pede um pão, um bolo. Ela disse: eu não tenho, estou caçando aqui estes gravetos para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para nós comermos e depois morremos, porque não temos mais nada. Aí ele disse assim: faz primeiro para mim. Mas aquela viúva, com certeza, ela já estava avisada, né? Deus toca, né? Deus tocou ali naquela mulher e ela fez primeiro para ele. Fez um bolo para ele, ele comeu e depois disse para ela: não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. E não faltou mais farinha e nem azeite. Aleluia. E depois de muitos tempos, muitos dias, o filho daquela mulher viúva morreu. E ela disse: olha, viesse aqui e agora meu filho morreu. Viesse para cá e agora meu filho morreu. Como quem quisesse culpá-lo. E ele pegou o filho. Deus tem seus planos. Deus tem seus planos. Glória a Deus. Porque Deus sabia o que ia acontecer com aquela mulher. E ele enviou Elias, que era um profeta, homens de Deus. Não é? Pegou aquele menino, levou no quarto que ele dormia e orou, e Deus ouviu a oração de Elias e deu a vida novamente ao filho daquela viúva. E ele pegou o menino e chegou para ela e disse: está aqui o teu filho vivo. Aleluia. Aleluia. Eita, Glória a Deus. Isso, irmão Cláudio, é que às vezes a gente se encontra diante de uma situação que olha para um lado e olha para o outro e acha que não vai ter mais saída. Aquela mulher estava ali achando que ia morrer, que não tinha mais o que ela comer. E culpava, Não é? já culpava o profeta. Já culpava o profeta. E aí chega o profeta e pede para ela um bolo, um pão, que ela fizesse o bolo para ele. Ora, quem já estava já na beira da morte, né? Aleluia. E depois o filho dela morre, quer dizer, uma situação difícil. Mas o homem de Deus disse para ela: não vai faltar farinha e nem azeite, né? Eita. Quem sabe nesta tarde, se você não está passando por um momento difícil, que olha para um lado e olha para outro e acha que não vai ter mais saída. Aleluia. Mas saiba que Deus tem uma saída. o Deus em quem nós estamos falando nesta tarde, Ele tem as suas soluções. Ele tem as suas providências. Ele tem as suas saídas. Às vezes você acha que não vai dar certo. Às vezes você acha que tudo acabou. Mas quando você entrega os seus caminhos diante do Senhor, Ele mesmo diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais tudo Ele fará. Aleluia. Então, nesta tarde, você pode até estar passando pelo momento difícil, mas você está passando, você não vai ficar, porque Jesus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, é verdade. As dificuldades vêm, mas Você vai suportar. você vai suportar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, né? É.
Então, nesta tarde, não te preocupes, porque tudo que você está passando vai passar. E Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Nós nesta tarde estamos aqui pregando um evangelho de renúncia. Evangelho de renúncia. Nós não estamos aqui dizendo para você que você aceite Jesus hoje e amanhã você vai estar rico. Não. Nós não estamos pregando prosperidade. Nós estamos pregando salvação. É verdade. Estamos pregando evangelho de salvação. Porque não há riqueza maior no mundo do que a salvação. Porque tudo aqui na terra fica. Tudo fica. Mas a salvação, você vai levar ela para a eternidade. É o seu passaporte, né? É o seu passaporte. Quando você chegar diante de Jesus Cristo, o seu nome vai estar ali escrito no livro da vida e vai lhe dar direito a você entrar nas mansões celestiais pelas portas. Oh, glória! Aleluia. Aleluia! Então este é o evangelho que nós pregamos para você. Se você renunciar, Jesus disse para Mateus, quando ele estava ali na alfândega, cobrador de imposto ali, Era o fisco de hoje, né, Cláudio? O fisco de hoje. E ele disse: deixa tudo aí e segue-me. E Mateus deixou. A mesma coisa ele disse com Pedro lá na praia. E importante é que os discípulos tinham homens ricos, homens que era isso, tinha cultura, tinha as pessoas, e tinha também pessoas leigas, não é? Ele chamou todos, mas cada um tinha o seu, né? Suas ocupações. Mateus era um homem rico, né? Era cobrador de imposto. Já tinha Pedro, que era pescador, né? Tiago e os demais, os filhos de Zebedeu, tudo pescador, né? E já tinha Lucas, que era médico. E assim, Jesus ele fez ali uma... Mas a cada um deles, ele disse o que cada um poderia fazer. Então, é o ensinamento que Jesus deixou para nós nesta tarde. Os ministros, os secretários, né? Que Isso. a autoridade escolhe para ali Isso. trabalhar e desenvolver. E desenvolver, né? Por isso que nós devemos levar o Evangelho, pregar o Evangelho e distribuir as pessoas em que as pessoas têm que se encaixar. Você vê que uns é professor, outros está para evangelizar, outros está para orar, interceder, outros para louvar, outros para carregar uma caixa de som nas costas, não é verdade? Outro para ajeitar uma iluminação. E enfim, todos nós trabalhamos para o reino de Deus. E felizes. Felizes. Não adianta você fazer nada para querer aparecer e nem querer ser mais do que ninguém, porque nós somos todos iguais. Né? É verdade, o Salmo 100 diz que servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria e apresentarmos a Ele com cântico. Aleluia. E saber que Ele é Deus. Glória a Deus. Então, nós fazemos isso com alegria, com júbilo, né? E sem querer nada em troca, né? É verdade. Sem querer nada em troca, porque
Às vezes, tem pessoas que dizem, não, eu só faço isso se me der O cachê. Mas Jesus, ele não disse, ele não está dizendo isso, que ele disse aqui, eu acabei de falar aqui, que É de graça. dai de graça o que de graça recebeste. E o que nós recebemos de graça? A salvação. Agora, se o senhor vai lá e entende-se que o senhor teve algum dia, Deus vai lhe Isso. abençoar. Aí Deus, ele vai abençoar porque você não quis nada em troca. Aí a benção é Ele que dá. Aleluia. Por isso que ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele acrescentará. Pode ser, pessoal. Glória a Deus. Quero mandar também um abraço aí, uma boa tarde especial a Eliane Rodrigues, né? Eliane, um abraço, muito boa tarde. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, esta é a reflexão. E o irmão Cláudio louva a Deus com mais um hino. Aquele hino, Cláudio, você estava lendo agora de Chile, né? Bonito. Toca aí, canta para Jesus. Né? Porque esta é a nossa missão de estarmos aqui levando Seu hino, o Evangelho, levando a mensagem. dia de sol, né? E dia de sol de Gerson Rufino. É, né? Dia de sol é de Gerson Rufino. E a outra, teu hino. Tem um hino aqui que é. Glória a Deus. Parece com você. Então, irmão Cláudio, aí mais uma vez. É bem verdade tudo isso que já foi mencionado aqui, explicado direitinho pela Escritura Sagrada. E há momentos de dor, mas também há momentos de alegria. E todos esses que estão enganjados nesta obra, que é a palavra de Deus, ele está sujeito a se deparar com alguns de sabores, pessoas que creem, outros não, mas temos que considerar, porque o Evangelho é para quem crê. O Evangelho não é para se contender, ele é para ser pregado. Se alguém crê, como diz as Escrituras, então o nosso dever é pregar ele e falar daquele que é Jesus, que é o único que pode levar o homem, a mulher e toda a criatura humana à presença de Deus, se assim eles o aceitarem como Senhor. Porque foi ele quem foi enviado, o Messias, ele foi enviado para vir a este mundo e anunciar o Evangelho. Jesus anunciou o Evangelho, ele pedindo ao povo que se arrependesse e cresce no Evangelho, que é o poder. Então, há momentos difíceis, mas há momentos de alegria, em que você vai realmente agradecer a Ele o momento que passou, porque Deus trabalha diferente do homem. Vamos louvar o Senhor, irmão Júlio, com o hino que o Senhor sempre gosta, né? Então, vamos louvar junto aqui. O título dele é Na Alegria e na Dor. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, ao Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou bem atribulado, ainda louvarei teu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Salvador, Ele é meu
sinta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que da terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Louvado seja Deus. Você passa até momentos difíceis, mas saiba que com Cristo você é mais do que vencedor. Aleluia. Aquele que chora, aleluia, um dia Deus vai ver as tuas lágrimas e vai trazer novamente a alegria para que você sinta, louvado seja Deus, a mão dele te puxando e trazendo para bem perto dele. Louvado seja Deus. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, está triste, abatido, mas saiba que Deus está te vendo. Deus está olhando para você e está contemplando o teu sofrimento. Talvez alguém esteja batendo palma porque está te vendo triste, cabisbaixo. Verdade. Mas saiba que você tem um amigo, você tem um Deus que pode fazer, aleluia, em tua vida algo diferente, e que alguém vai ter que ver você da forma agora e que Deus fez. Louvado seja Deus no meio deles. Vamos louvar o Senhor com mais um hino em nome de Jesus, para a honra e glória. Tudo aqui é para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim, loucura e tristeza, era tudo pra mim. No espinho da vida, do pecado eu pisei, a ponte da vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Da garra da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Sou barco à deriva, por noite sem lua, verão sem calor. Eu hoje sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barca à deriva, por noite sem lua, verão sem calor. Eu hoje sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado,
Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, quero mandar um abraço aí a todos que fazem o mercadinho bom de preço, na pessoa do nosso amigo irmão Carlos Lindaci. Família, um abraço, Carlos. Abraço a todos, meu amigo Nildo do Mercadinho também, meu amigo Cuca Gordo, um abraço a todos vocês. Roberto Lancha ali no Campo da Sambra também, um abraço, Roberto. Deus abençoe a sua vida. Meu amigo e irmão Lucas, aí no Campo da Sambra e família. Meu amigo José da Penha, um abraço, José da Penha aí no Campo da Sambra. Também a irmã Iracema e a irmã Lindalva aí na rua Luciene Cabral Bernardo e toda a família Fernandes. Que Deus abençoe a todos aí em nome do Senhor. Também quero mandar a paz do Senhor Jesus, né, a todos aí da rua Emerson Cabral Bernardo, né, aí que Deus abençoe a nosso irmão José Carlos Chacon, Pai do Senhor, Deus abençoe, dê saúde. Aleluia, Jesus também a irmã Eliane, irmão Djalma, todos aí que ouvem também a programação. Deus continue abençoando a todos aí, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Rogério Silva, né, está aí também ouvindo a nossa programação. Ele diz, boa tarde, com a graciosa paz do Senhor Jesus. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida. Meu amigo e irmão, meu primo também, Vamberto Santos. Ele diz, glória a Deus. Deixa eu me ver aqui mais pessoas. Maria Dalva da Costa, ali em Esperança também. Minha prima, Deus abençoe a sua vida. E seu esposo, Moacir Freires, né? Tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a todos que ouvem aí a programação e seja alcançado, né, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Também quero mandar um abraço aí à minha prima, aliás, minha irmã, lá em Santo Antônio da Barra, lá no estado de Goiás. Aleluia. Meu sobrinho ali em Montevideo também. E a Cris Tavares em Goiânia também, um abraço, Cris, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. E também o primo da minha esposa, Daniel, ali no Rio de Janeiro, né? Também esteve aqui essa semana e sempre ouve a programação. Deus abençoe a todos aí em nome do Senhor. Irmão Cláudio está com a oportunidade aí para dar continuidade em nome do Senhor. Louvados e agradecido seja o nome santo do Senhor. Nós acabamos de ouvir uma mensagem poderosa e proveitosa da parte de Deus, trazida aqui pelo nosso irmão Justiniano. E ele falava a respeito da missão em que Jesus deu a seus apóstolos, discípulos, e que cada um desenvolvesse a missão conforme o que havia sido ensinado. Nós que sempre estamos trazendo da parte de Deus uma mensagem, seja aqui em estúdio ou no dia a dia nas ruas, como nós o fazemos, após deixarmos as quatro paredes, né, do templo e vamos às ruas. Porque eu acredito que o soldado, como diz a Bíblia, no capítulo 9 e 35, diz que a seara é grande
Ou seja, o campo de batalha é grande, mas poucos são os soldados para batalhar. Ou, glória a Jesus, aquele que se dispõe a ir para a guerra, para a batalha. E o Evangelho não é nada mais do que uma batalha. Porque quando o Senhor estava falando a respeito do que foi instruído aos discípulos para falarem e se comportarem por onde passavam, Jesus já passava aquilo para que não houvesse dissensões e nem peleja. Que o Evangelho é uma coisa pura para quem quer entender e depois executar. Nada mais é do que ensinamento de como as coisas vão se proceder. Agora a forma de eu transmitir é que é outra. Como é que eu vou transmitir uma palavra? Eu vou levar ela de forma grosseira? Ou vou levar ela de forma em que alguém vai ser atraído? Quando eu sair, vão dizer, volte logo, ou volte sempre, ou vão dizer, este aqui, essa foi a primeira e a última vez que nós o recebemos. Então, cada um foi instruído, mas cada um vai ter que desenvolver aquilo que aprendeu. Isso eu não vou dizer que eu estou falando aqui, alguém tem que falar o que eu falei, não. Cada um. Mas são as pessoas que traz ou falam o Evangelho como ouviram. Alguém anuncia o Evangelho e eles podem ouvir ou entender de uma forma que seja uma agressão, e ele fica tão, vamos dizer assim, de uma forma irado, que onde vê uma pessoa com a Bíblia na mão ou a literatura, ele odeia. Porque ele já passou por algumas situações ou não teve coragem de tirar suas dúvidas, porque quem está ensinando, ele tem uma forma de repassar. Por isso que o ensinamento não é para todos. Como foi dito, para cada um existe uma função. Ensinar é dom. Ensinar é dom. Pregar já é mais aberto. Ele só distribui. Mas ensinamento é calma, é numa mesa, é com livro, é com algumas coisas, tirando dúvida, para fazer com que a outra pessoa entenda. Veja que um professor, num colégio normal, ele tem uma facilidade, e às vezes tem aluno que não pega o assunto. E quando chega o momento de uma prova, um quesito, algo que não entendeu, ele vai ali ser reprovado. Mas tem outro que entende, desenvolve e tira uma boa nota. Em todo lugar tem pessoas que absorvem rápida e a outra tem um processo lento. E a gente que ensina tem que entender que alguém precisa mais de ajuda. Aquele que é mais lento precisa mais de ajuda e mais explicações, com algumas sugestões, ou com escultura, como a gente diz assim, né? Para trazer os exemplos e as pessoas ali absorverem o que nós realmente quisemos falar. O que é que você falou para mim que eu não entendi? Você volta e vai, louvado seja, absorver. É bem verdade que a gente trabalha com classes de pessoas. Aonde você chegar tem pessoas. E alguém às vezes, sem motivo nenhum, ele te persegue. Ele tem ódio de você. Sem motivo nenhum. Isso é normal.
Por quê? Muitas das vezes as pessoas pegam carona em outras. E elas ficam até com raiva ou chateadas quando as pessoas não seguem o exemplo delas. Ó, eu não me dou bem com fulano, e tu se dá, então tu vai escolher o meu, quer dizer, quer que a pessoa também siga. Não é assim. E às vezes é só uma forma de entender. Quando alguém chega e tem a condição de falar, de conversar, dialogar com aquela pessoa, viu que não é nada daquilo. Por isso que a gente vê um distanciamento muito grande das pessoas, e não foi o que Jesus ensinou. Jesus aproximava as pessoas. Pregar o Evangelho, a palavra de Deus, é aproximar as pessoas para que todos entendam a mesma coisa. Não existe dois evangelhos. O Evangelho é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora existem pessoas que modificam para que eles tenham como que fosse uma pontuação, uma disputa. Eu falo isso porque eu vou atrair. Não. A palavra é de Deus, que as pessoas que assim entendem, elas vêm para Deus. Agora você é um privilegiado, foi quem levou. É verdade. Aquela mensagem, ela ouviu, mas se não existir a pessoa do Espírito Santo para trabalhar na vida daquela pessoa, eu não vou dizer que a sua pregação foi em vão, mas que você por si só, você não salva ninguém. E nem a pessoa pode se salvar. Tem que ter intervenção, porque a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que uma pessoa, ela é alcançada por intermédio de alguém que prega, e o Espírito Santo é quem convence. E a gente observa que o Evangelho não é nosso, é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia dá um exemplo, e a gente trabalha, a gente vê que uma criança ela é instruída porque ela está em fase de aprendizagem ou de conhecimento. Mas tem pessoas que não dão atenção à criança. E principalmente quando ela está na fase de perguntas, de interesse, de aprender aquilo, de saber o que é. Aí a gente vê o que? As pessoas preferem dar algo para a criança se entreter e eles ficarem livres. Foi a semana passada que eu falei algo aqui a respeito de um exemplo que eu vi de um pregador, e eu citei aqui, porque a gente dá sempre alguns exemplos da criança que estava no escritório com o pai. E ele quis ser livre daquela criança e rasgou lá um mapa e deu para aquela criança. E a frase que ele disse, vai consertar o mundo. E pensou que aquela criança ia passar o tempo todo sem vir ao escritório e novamente fazer algumas perguntas a ele, mas a criança, ela nos deixou um exemplo muito grande. Ela pegou aqueles papéis e começou a encaixar aqueles quebra-cabeças, e daqui a pouco estava montado novamente o mapa. Consertou o mundo.
Só que o pai não achava que era tão rápido assim. E perguntou: como foi que você conseguiu consertar o mundo? Aí ela disse: papai, por trás tinha uma foto de um homem. E para consertar o mundo, eu tive que consertar um homem. Para nós entendermos, é que o mundo ele existe. Agora, as pessoas é quem precisa ser trabalhadas. Para que o mundo, pessoas, venha a ser um mundo de paz e não um mundo de guerra. E Jesus disse: eu sou o príncipe da paz, eu vos trago a paz. E no capítulo 18 segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, e o versículo 15 e 16. Veja só o que é que Jesus fala para os seus discípulos. E trazia-lhe também crianças, para que eles as tocassem. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixais vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Vou ler o 17. E em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Verdade. Olha a importância e a aprendizagem através das Escrituras Sagradas, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixa para nós este exemplo. A referência à criança. Repreende o homem, os discípulos, os adultos, e ele abraça as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, não impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Em outras passagens bíblicas, nós encontramos alguém discutindo, alguém falando e querendo trazer proveito nas coisas de Deus. E discutia eles. Vamos ler, está pertinho aqui, Lucas 22. Louvado seja Deus. E 24. Pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. Lucas 22 e 24. E houve também entre eles contenda sobre qual destes parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Louvado seja Deus. Então, há uma discussão, há uma disputa, há algo parecido de que alguém quer ser o maior e ninguém quer ser menor. Marcos 9 e 33, 9, 33 de São Marcos,
vamos ler, é a palavra de Deus, vai nos dizer: e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes que estavam vos discutindo pelo caminho. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Já pensou? O senhor acabou de ler aí que Jesus enviou os discípulos para pregar, não levasse nada, mas ainda houve discussões entre eles, querendo ser o maior. E o 35 vai dizer: e ele, assentando-se, chamou os 12. Olha só, os 12. E disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos de todos. E lançando mão de quem? De uma criança, pôs no meio dele e tomando-a nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Deus enviou Jesus para vir a este mundo e dar sua vida em resgate de muitos. Discutiam, irmãos, querendo ser o maior. Aqui impedia as crianças de chegar até Jesus. Aquele amor, né, que Jesus tem de abraçar as crianças, como a gente vê algumas pessoas, né? As crianças correm, pulam, eles abraçam, mas os discípulos queriam impedir que as crianças chegassem até Jesus. E Jesus disse: olha, não impeçam que as crianças venham a mim. E em verdade eu digo a você que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Não entrará nele se não se fizer. Mas como? Em entendimento. Nós somos pais. Nossas crianças já estão grandes, mas continuam sendo meninos. Nós sabemos de algumas atitudes, repreendemos. Mas a criança em si, ela não tem ou não guarda rancor, maldade. E sim os mais velhos. Elas brincam, discutem, batem uma na outra, mas ela não vai se armarem, nem ameaçarem outra, porque daqui a 5 minutos já está tudo tranquilo, estão brincando novamente. Brinca de todo jeito, despido, vestido, sem maldade nenhuma. Mas o adulto, quando ele se magoa com alguma coisa, ele ameaça: espera aí que eu vou buscar, você vai ver. Desse jeito. Aí os pais, em vez de conversarem com os filhos, vai logo um na casa do outro, bate na porta: saia que eu quero conversar com você, seu filho fez aquilo. E as crianças não estão nem entendendo o que é que está acontecendo. Elas ficam preocupadas: eu posso brincar com fulano? Não, eu não quero mais que você brinque com aquele menino. E que assim aí os pais ficam com raiva, intrigados, inimigos, e as crianças sem entenderem. E Jesus trouxe a referência aqui de uma criança e colocou entre eles. Eu não sei, eu acho que ele deu uma lição boa a eles.
Só aqui, ó. Olha o maior aqui. Disputando quem era o maior entre eles. E a criança sempre tinha a referência. Quando é uma criança que já é, nós costumamos dizer, nasce no berço evangélico, como diz assim, né? Já com as instruções de seus pais, elas são diferentes. São diferentes. Seus pais têm cuidado, porque elas podem ser atraídas, elas podem ser alcançadas por algo que ainda não entende. E da forma que Jesus instrui os discípulos, seus pais instruem seus filhos. E os pais, como não vai para determinados eventos ou evita alguma coisa, talvez os filhos às vezes vê e quer isso, o pai vai explicar. Aí você me pergunta, mas como tem tantos filhos de pessoas evangélicas que não são? Aí é outro departamento. Você ensinou seu filho até o ponto em que ele viesse entender. Depois, você o orienta. E às vezes, por não querer seguir aquilo que aprendeu, ele vai querer agora seguir o seu próprio caminho. Mas a Bíblia vai dizer que a instrução do seu pai, que é a correção, ela tem que ser realmente e obrigações de cada um corrigir o seu filho. E elas querem conhecer, porque elas veem, ela vai para um colégio, ela vê uma ação de uma pessoa, de um adulto, uma criança, um jovem, e ela às vezes pergunta, por que eu não posso fazer isso? Você vai sentar e vai dizer por isso, por aquilo, e é certo. E às vezes quando chega a maioridade, ele abandona e não quer mais. E a Bíblia vai dizer que não é por força e nem por violência. A sua parte você fez. E agora? Você vai continuar intercedendo para que ele reconheça que aquele não é o caminho e não foi isso que o Senhor, eu, nós repassamos para eles. Mas a orientação é dada. E eu conheço vários casos, pessoas que já perderam seus filhos por causa de um produto aí que está emprestado. Ah, eu perdi meu filho para isso, para aquilo. Você não teve culpa. Ele que não quis entender ou compreender. Às vezes aborrece o próprio lar, os pais, a família. Aí abraça aqueles que estão mal intencionados, astúcios. Ele, por ser uma pessoa que não entende ou que não compreende nada do mundo, ele quer conhecer. E outros se aproveitam porque é uma presa fácil. Instrui a criança, como diz Provérbios, Salomão, no caminho que deve andar. Porque quando até que se envelheça, ele não se esquece. Capítulo 22 e 6 do livro de Provérbios. Instrui o menino no caminho em que deves andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Veja bem, até quando envelhecer, ou seja, mesmo ele errado, ele vai dizer, eu estou aqui nessa situação, mas não foi isso que eu aprendi dos meus pais. Os meus pais, meu pai, minha mãe me ensinaram
de outra forma. E às vezes estão presos em laços, como um azougue, quer sair e não pode. E aí estão precisando de ajuda. Capítulo 20, versículo 11 diz: até as crianças se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Você, às vezes, tem uma criança e ela não é instruída na palavra de Deus. Aí, ela vê outra criança que é instruída. E a gente vê as ações das crianças. Se é maldosa ou se não é. Os pais caminham para um lugar, leva a outro. Se você já evita que os seus siga aquele caminho, aquele rumo, porque até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então, Deus se importa com as crianças, porque as crianças sendo instruídas de forma correta, ela vai ter uma juventude bem instruída também. Passa de criança para jovem. E alguém pode dizer: mas o que faz uma criança? Que é que uma criança vai ver em determinado lugar, ela não aprende nada. Você é que acha que ela não aprende. Principalmente na época agora. Se pegar uma criança, dá lição em determinados adultos. Aí você procura entender, porque às vezes tem muitos jovens que não querem seguir mais os caminhos e os ensinamentos de seus pais, porque a sair da fase de criança é até 11 anos, de 11 até 18 é pré-adolescente, adolescente, e é aí que vai mudando a sua forma de pensar, de agir, que está aprendendo, está absorvendo, não mais como criança. Por isso que às vezes faz alguma coisa e você não é mais para fazer isso, você não é mais criança. E quando faz alguma coisa, você ainda não é adulto. E fica naquele meio. Mas o livro de Eclesiastes, capítulo 12, louvado seja Deus, Eclesiastes 12, vai nos dizer a palavra do Senhor que Deus também tem algo para a mocidade ou jovem. Louvado seja Deus. E vai nos dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos, dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Ou seja, é o preparo da mocidade já para uma velhice. Criança, jovem, continua lembrando do teu Senhor, do teu Salvador, do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Vai buscar refúgio em Cristo. Vai buscar refúgio naquele que tem abrigo para aqueles que estão carentes e necessitados. Porque aí nós vivemos maus dias. E muitos crianças já, e com fase na sua juventude, já não existe. Caíram em malhas, foram enganados,
E aí só lamento porque não deram ouvido aos ensinamentos dos seus pais. Estão sendo aí presa fácil, fazendo o que não é para fazer. Pai chorando, mãe chorando, família se lamentando, porque a juventude, a mocidade está agindo de forma errada. Não estão buscando ajuda, não estão buscando o ensinamento de Deus. E quando o pai ensina ou corrige, se aborrecem e procuram amigos que só são amigos enquanto estão na boa, enquanto estão praticando algo e dá certo, porque quando dá errado, acabou-se. Deus tem seus planos, tanto para crianças, quanto para jovem e quanto para velhice. Glória a Jesus. São fatos que são reais. E nós temos, muitos não tivemos. Eu não tive, talvez o Senhor, porque nós viemos acreditar ou crer nas Escrituras já depois de adulto, mas muito, como eu falei, já vem sendo instruído desde o ventre da mãe, sendo carregado para os tempos, para a igreja, louvando. Então era para ser a mesma forma, mas vão se desencadeando, vão saindo da trilha. Louvado seja Deus. Crianças, Jesus foi menino, foi criança, também foi jovem. A Bíblia diz que com 12 anos Jesus pregava para os doutores. Louvado seja Deus. E trabalhava na oficina do seu pai. É carpinteiro. E na velhice? Não, mas não adianta levar o menino, porque o menino não entende nada. Leve a criança, não deixe em casa. Não vai dar determinado brinquedo que ela venha se entreter e depois ter prejuízo. Você quer fugir da responsabilidade? Você quer se alegrar e depois vai chorar. E o jovem? Ensina ele, acompanha ele. Por quê? Porque o jovem, eles costumam dizer: eu vou gozar a minha vida. Eu vou sair por aí, na fase de juventude, fazendo o que não deve fazer, e tudo que o jovem faz acha que é aventura. É bom para ele, mas não é bom para os outros. É legal para ele, mas não é legal para Deus. Ele acha bom, mas Deus não se agrada. Louvado seja Deus. Aí, quando uma pessoa se converte, que é jovem, aos outros dizem: mas olha, quem é agora de ser crente, está perdendo a sua mocidade, vai gozar a tua vida, a vida é assim, assim. Engana-se você. A vida é bela com Cristo, porque muitos estão partindo para a eternidade sem Cristo. E aqueles apóstolos, aqueles discípulos da leitura da palavra que foi dito, eles saíram com a instrução de Cristo para levar o evangelho para que as pessoas não venham cair nesses laços. Que aquele que persevera até o fim, ele adquire a salvação. E a salvação só por meio intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para o velho, que já está velho, a pessoa está velho, já foi criança, já foi jovem, para que mais? Aí a Bíblia vem dizer no capítulo
92 e o verso 14 e 15 do livro de Salmo. Vou ler o 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiças. Você agora, por ser uma pessoa idosa, na velhice, você confessa Jesus como Senhor e como Salvador da sua alma, e agora, aleluia, essa conversa de outrora, agora, aleluia, algo que você fazia, você vai deixar, porque mesmo na velhice, você ainda vai dar fruto. Aleluia. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vai ter uma mudança de vida. Você agora vai anunciar a palavra, falar do evangelho, e principalmente para outros velhinhos igual a você, igual a mim, igual a nós, porque na velhice ainda vão dar fruto. Quais os frutos? Alma para o reino de Deus, que quando menino você não deu importância, quando jovem ainda mais, mas na velhice Deus, aleluia, te resgatou e te livrou, que você não fosse passar a eternidade sem Ele. E os velhos darão frutos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque na velhice ainda darão fruto. Você agora vai falar da bondade de Jesus, do que Ele tem é melhor para mim e para você, e para aqueles que te ouvem. Aqueles que ouvem a palavra, eles vão ser bem-aventurados. Os velhos são aqueles que têm experiência. A Bíblia diz que pode ter 90 anos ou mais, mas ele agora se torna uma criança. Tem que nascer de novo. Foi o que Jesus falou para o Nicodemos. Tem que nascer de novo. Então, pode ter 100 ou mais de 100 anos, ele se torna uma criança. Por quê? Porque agora ele vai nascer da palavra. Ele vai ser gerado pela palavra, e não mais sendo gerado em um ventre. A palavra de Deus é quem gera agora. Louvado seja nele, glória a Jesus, conforme o apóstolo São Pedro fala aqui no capítulo 1, versículo 23, que diz: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aí, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha, o que é que o velho vai dizer agora? Olha, eu ia partir por eternidade só achando que era velho, mas eu tive um encontro com Jesus. Eu confessei Jesus como Senhor e meu Salvador. Ele me recebeu, porque eu estava cheio em delito de pecados, e Ele me recebeu como eu estou, como eu sou. Não é eu receber Jesus, é Jesus me receber. Eu quero você da forma que você, aleluia, se encontra. O mundo te despreza, o mundo te rejeita, te maltrata, mas eu quero você assim mesmo. Sabe por quê? Porque eu paguei o preço por você. Tu agora vai nascer de novo pela palavra do Senhor. Vai se tornar uma criança, porque do Evangelho você vai começar agora a entender. Você vai começar a ler. Você vai começar a interpretar aquilo que Jesus quer que você aprenda. Então, uma criança começa a aprender. Não é que você tenha 90, 80 ou a idade que for, mas todo aquele
que tem um encontro com Jesus, que confessa Jesus como Senhor e como Salvador da sua alma, ele se torna uma criança. E bem-aventurado, né? As crianças. Se aquele que não se fizer como uma criança, aí não herdará o reino de Deus. É gerado de novo. E aqui vai dizer que, porque toda a carne é como a Eva. Quando jovem, o irmão Justo, e a gente encontra, por causa da jovem, né? Musculoso, né? Na academia, né? Assim, bem forte, robusto. Acredito que era como os filhos de Jessé, né? Irmão de Davi, tudo bonitão, assim, né? Aí usou a camiseta para mostrar os músculos. A gente vai mostrar os ossos, né? Eles mostram os músculos, né? Então, mas diz que aqui toda a carne é como a Eva. Comparou aqui, né? A Eva, ela tá bem bonita, bem florida, mas depois ela vai murchar. E a glória do homem, quer dizer, ele se acha musculoso, bonito, robusto, mas isso aí vai murchar um dia. Vai ficar só as peles balançando. Isso é a glória do homem. Agora dizer que a flor da Eva secou-se. A Eva e caiu a sua flor. Aí agora, quando a flor murcha, a tendência dela é cair. Aí o jovem está robusto, aí vai ficar aquele velhinho, né? Cheio de couro. Aí vem, não tem mais medicação nenhuma que venha deixar a sua robustez e conservar a sua pele. Aí fica aquelas pernas balançando, porque esticou a força, através de medicamento, através de marumba, através de maquinário. Então, como é gerado de novo e nasceu e é nova criatura, você não vai se importar para isso não. Você vai se importar agora para dizer que tudo é vaidade e que tudo passa. Que agora o que você precisa é ter um encontro com Jesus, fazer com que Jesus lhe receba, aleluia, em seu, aleluia, rebanho, e você se torne agora uma ovelha do pasto dele. Porque todos quantos, aleluia, confessam o Senhor como Salvador da sua alma, ele alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então, nesta tarde, amigos, nesta tarde, ouvinte, aleluia, e que eu possa guardar, porque a gente está numa estrada, nós estamos seguindo. Pode acarretar alguma coisa, mas nós estamos firmados no nome de Jesus, que é Ele que nos dá base e sustento para nós prosseguir nessa jornada, levando a palavra, anunciando o Evangelho como ele é. Que seja como uma criança, que seja instruído para ser um bom jovem e também na velhice ainda permanecer com o mesmo vigor, levando a palavra, anunciando o Evangelho e não se envergonhar de nada, como disse o apóstolo São Paulo no capítulo 1 e 16 de Romanos. O Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que quer. Eu não me envergonho dele, do Evangelho. Que Deus abençoe você nessa tarde, onde está. E se você quer ter um encontro com Jesus, confessa Ele aí como Senhor e como Salvador da sua alma, porque teu nome vai estar escrito agora no cartório do céu. Aleluia. Quando você nasce aqui na terra, seu pai vai registrar você no cartório da terra. Mas quando você aceita e nasce de novo, aí Jesus registra você no cartório do céu, para que o seu nome também esteja lá. E naquele dia, ele chamar o seu verdadeiro nome, aleluia, você possa entrar na cidade santa pelas portas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Também está conosco o irmão Cláudio Reginaldo da Silva Monteiro. Eita, eu conheço. Conhece? Reginaldo da Silva Monteiro está aí conosco aí, ouvindo a nossa programação. Um abraço, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, queremos agradecer
a Deus por esta rica oportunidade, né, irmão Cláudio? Estamos aqui para anunciar o Evangelho e dizer que ele está voltando. Mensagem muito boa para a nossa meditação. E você que ouviu a palavra nesta tarde, guarde em seu coração essas palavras, porque com certeza vai lhe servir demais. Ele diz aqui: a paz do Senhor. Amém, irmão Cláudio. Aleluia. Deus abençoe ele. Amém. E renova as tuas forças. Amém. Glória a Deus. Então, queremos agradecer mais uma vez a todos os ouvintes que ouviram a programação. Nosso irmão Reginaldo da Silva Monteiro e a todos, né, que ouviram. Minha prima lá em Esperança também, Maria Dalva da Costa, seu esposo. Gugu lá em Cubati. Um abraço a todos vocês. Eliane Rodrigo, um abraço. Muitas pessoas aí ouvindo a nossa programação. Amigo, né? Que Deus abençoe. Acho que ela deve conhecer esse povoado Macibiele, né? Macibiele. E aí, Esperança? Acho que é próximo à Esperança, né? É pra lá, um povoadozinho que tem um amigo nosso aqui que saiu evangelista, tá lá, uma pessoa boa aqui de Amém. Bahia. Tá lá em Glória. Macibiele. Macibiele. Então um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Vamos orar apresentando a todos na mão do Senhor. E nesta tarde estamos alegres, estamos felizes. E no próximo sábado estaremos a partir das 15 horas de novo com mais uma programação Mananciais de Águas Vivas. Deus abençoe o nosso irmão Carneiro aí em Guarabira, nosso irmão Hinaldo, nosso irmão Frank, enfim, a todos. Ezequiel, lá em Portugal. Ezequiel lá em Portugal, um abraço, Ezequiel, ao Pai do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Irmão Cláudio está mandando um abraço também aí, e que Deus continue abençoando aí. Sei que o fuso horário lá aí não é o nosso, mas você vai ouvir, está aí no YouTube nossa programação. Que Deus abençoe. Vamos orar, irmão Cláudio, apresentando ao Senhor, todos nas mãos do Senhor. De oração, de oração. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos só te agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido nesta tarde. E que a tua palavra, ela foi aqui anunciada, nós falamos daquilo que está escrito. E que as pessoas, elas venham tomar posse, que elas venham ter proveito naquilo que ouviu nessa tarde, porque é um alimento espiritual para nossas almas. Deus continue abençoando cada um e que o Senhor lhe dê uma outra oportunidade de nós estarmos aqui e ter você também como ouvinte nosso, que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.